Olha lá, pessoal, boa tarde. Então, a partir de agora eu vou gravar o nosso encontro para aqueles que não puderem estar conosco ao vivo, possam acompanhar posteriormente no link que eu vou incluir aí no Canvas, tá? Depois eu coloco o link para vocês. No nosso último encontro, nós tivemos um probleminha por questões operacionais, né, de lotação de sala, mas a princípio, se a nossa internet deixar hoje, não teremos esse problema, não. Assim que a nossa sala atingir o limite, nós já temos a autorização para retransmissão numa próxima sala. Talvez não. Certamente, nessa próxima sala, eu não consigo participar do bate-papo, mas depois eu vou pedir para que alguém baixe o bate-papo, me envie pelo e-mail para que eu possa, no próximo encontro, responder as dúvidas que, porventura, fiquem, que eu não saiba, né, que eu não tenha conhecimento para responder em tempo real, ok? Já temos 2 salas de transmissão, mas talvez nós não atinjamos o número total. Então, esta semana, Bianca, nós vamos abrir o fórum, né, de discussão. Pode sim, Abel, boa ideia. O fórum de discussão, aproveitando antes da gente começar o nosso encontro de hoje, ele, sempre que eu coloco um tópico ou alguma pergunta, é para direcionar e para nortear vocês para que vocês possam interagir, tá? No fórum, todos têm acesso, então é interessante porque a gente pode ler, né, e interagir. Então, se vocês tiverem sugestões, podem incluir no fórum, que eu vou avaliar em que momento que a gente pode entrar com a temática, tá? E acho uma ótima. Com relação ao teste de pré-diagnose, né? Nós estamos com um problema. Eu editei, adicionei as questões, eu havia errado inicialmente, porque eu criei o teste, mas eu só criei a apresentação e não criei as perguntas. Agora está tudo ok, funcionando. Aqueles que ainda estão com dificuldade, talvez seja pop-up, talvez seja do navegador, então eu sinceramente não sei. Olha lá, o Gabriel comentou aqui que ele não conseguiu responder. Gabriel, sem problemas, me manda no e-mail. Gustavo também, Ana Beatriz também. Então, é muita gente. Deve ser eu que estou fazendo alguma coisa que não está dando certo. Então, vamos fazer o seguinte: esse primeiro teste aí, né, que não deu certo, vamos fazer que nem a Thaís, né? Ela já enviou aqui no e-mail e aí eu vou controlando pelo e-mail, a Joana também enviou, mas não veio nada. Eu acho que, né, tá difícil. Fui responder, o questionário foi em branco. Eu não sei, eu devo ter feito alguma coisa, não devo ter acionado alguma das funções, né? Tudo muito novo para nós. Enfim, pode, por gentileza, me mandar por e-mail. Depois eu vou colocar lá na nossa plataforma do Canvas um, um, um link, né? Um aviso para que a gente possa fazer isso, ok? Fórum de perguntas que a gente responde por lá. Boa, Gustavo! Ao invés de fazer teste, mando no fórum, que aí responde por lá mesmo. E o fórum está funcionando melhor porque eu consigo respondê-los. Eu ainda não fiz para todos, mas pretendo fazer, tá? Então, vamos ver. Eu vou mandar as perguntas e aí a gente organiza direitinho, tá? Bom, pessoal, dando início, então, nós temos aqui 8 minutos, né? E já temos a sala lotada, isso é muito bom, isso mostra que já marcamos na nossa agenda que de quarta-feira a gente vai conversar um pouquinho sobre paleontologia e macroevolução, tá? Então, bora lá. Hoje a gente vai trabalhar aqui, então, nós temos o Canvas, né? Na página inicial,
Vejam lá. Ah, peraí, vocês não estão vendo nada. Deixa eu primeiro compartilhar. Calma, gente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar. Vocês enxergam a minha tela do computador agora? Enxergam minha tela? Sim, sim. Ok. Então agora vamos que ok. Então agora eu acionei corretamente. Então, se a gente for lá no Canvas Instructors, a gente for ver o nosso curso inicial. Cadê? Tá. No nosso curso, esse é o primeiro módulo, ok? Eu deixei até o dia 20 o teste aberto, mas está dando problema, eu vou repensar isso daqui, vou mandar as mesmas perguntas numa outra questão. Hoje, em teoria, então, nós encerramos o nosso primeiro módulo, em teoria porque o teste ainda está em aberto, tá, gente? Não precisa se preocupar. E iniciaremos o nosso segundo módulo. Se vocês voltarem lá na descrição do curso, vocês verão que a programação da segunda semana é exatamente trabalhar um pouquinho a construção do registro fóssil. E é isso que nós vamos bater um papo hoje, como se tornar fóssil e como que ocorre o processo de fossilização, porque é exatamente o fóssil que vai dar subsídio para que nós façamos todos os estudos macroevolutivos que nós faremos posteriormente aí, abordaremos posteriormente nas nossas próximas reuniões, tá? Voltando aqui para aceitar mais pessoal. Então, hoje nós iniciamos a segunda semana e vamos trabalhar um pouquinho sobre a construção do registro fóssil, tá? Por quê? Exatamente, é a partir do fóssil que nós vamos ver os conceitos, trabalhar as extinções, irradiação e assim sucessivamente. E também outros cursos, outros temas que porventura sejam sugeridos no fórum e que tenham uma relação direta que a gente possa trabalhar aqui dentro da nossa ementa do curso de paleontologia e macroevolução. Tranquilo? Deixa eu ajeitar mais aqui. Gente, a internet hoje não está boa, tá? Ela está ruim, ruim, ruim. Eu demorei de chegar porque está travando muito, então eu espero que a gente consiga ir até o fim hoje, mas está caindo o tempo todo, tá? Então, vamos ver o que a gente vai conseguir para hoje. Bom, pessoal, então agora vamos então dar início aqui à nossa conversa de hoje, ok? Bom, dentro do nosso curso, portanto, nós estamos na segunda semana e vamos trabalhar a construção do registro fóssil. Nós devemos tecer alguns comentários, né, e fazer um bate-papo com relação à construção do registro fóssil, porque é exatamente durante a fossilização que nós iremos criar aquilo que será a evidência do que vai ser trabalhado na macroevolução. Então, todos os padrões de diversificação de plantas, todos os padrões de irradiação dos peixes e toda a sua evolução até tetrápoda, evolução de aves, né, dinossauros avianos até aves atuais, todos os padrões, os grandes padrões que nós observamos, bem como as flutuações na biodiversidade ao longo do Fanerozoico, que é todo o intervalo de tempo em que nós temos muitos fósseis, né? Toda essa história, ela é contada a partir dos fósseis. Então, hoje, nós precisaremos entender um pouquinho o que acontece nesse momento aí, em todas essas etapas, né? Um pouquinho, em termos gerais, desde a morte do animal, desde o momento que o animal está vivo, no seu ambiente, no seu ecossistema, até ele fazer parte de um pedacinho de rocha, ou seja, até ele se fossilizar. Então,
É por isso que esse é o primeiro tópico. Vamos entender o que são os fósseis e como os fósseis, mais uma permissão, e como os fósseis são formados aqui na nossa litosfera, ok? Então vamos lá. O primeiro questionamento que surge é quais são as etapas envolvidas na construção do registro fóssil. Eu não sei se todos vocês têm familiaridade com a paleontologia, né? E se todos vocês estão a par de todos os processos que ocorrem na formação das rochas e na formação dos fósseis. Mas hoje nós iremos relembrar alguns desses processos em termos gerais, exatamente batendo nos pontos que são pontos muito importantes com relação à interferência, tá? Aos tendenciamentos que nós observamos no registro fossilífero. Então, quais são as etapas envolvidas na construção do registro fóssil? O que acontece, né, no momento em que nós estamos com os organismos vivos, até que eles venham a fazer parte das rochas, e, portanto, já estão duros, mineralizados e fazem parte da rocha. Vamos ver se tem mais alguém chegando, porque nós estamos no comecinho. Aqui. Não, a princípio... os slides não carregam? Ok. Pessoal, a Camila fez um lembrete aqui bem interessante. Para aqueles que estão com o áudio travando o tempo todo, com a internet muito ruim, porque hoje está ruim mesmo. Eu estou gravando essa aula, depois eu vou subir o link para vocês lá no YouTube, e aí vocês podem acompanhar os slides por lá depois, tá? Eu estou tentando sempre voltar aqui no bate-papo para ver se tem algum problema, se a gente pode tocar. Então, bora lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Bom, então, como que eu construo uma rocha e como que eu construo um fóssil, né? Na verdade, vocês podem ver aqui que essa imagem retrata a formação da mantina da Bacia Bauru, né, da Idade Cretáceo. Então, nós temos aí uns 80 milhões de anos para mais, até 100 milhões de anos atrás. E aqui nós temos, olha, se vocês forem observar, esse branquinho aqui são restos de ossos de crocodilianos que estão preservados em uma rocha sedimentar, tá? Então, muitas vezes a gente tem certas dificuldades de encontrar, mas, na verdade, o dia a dia do trabalho do paleontólogo é exatamente esse. Primeiro, a gente encontra o fóssil, e a partir do momento que a gente encontra o fóssil, a gente descreve uma série de feições, observa uma série de estruturas associadas, muitas vezes preservadas nas rochas, muitas vezes preservadas nos fósseis, para que aí sim a gente possa fazer uma inferência do que comia, do que vivia, onde vivia, do que se alimentava, qual era o ambiente, né? Tinha interação ecológica, e assim uma série de informações paleobiológicas a gente tenta tirar daqui, tá? Notem, isso é um osso. E mesmo assim, se eu não falasse para vocês que isso é um osso de um crocodiliano, é um crocodilo que está aqui, todo esbugalhado, todo desarticulado, e mesmo assim, devo dizer, a gente ainda tem umas partes completas aqui, assim, então ainda dá para resgatar informações praticamente de que de fato será um crocodilo, tá? Mas nem sempre a vida é tão simples assim. Muitas vezes a gente encontra apenas caquinhos, né, de osso. Muitas vezes alguns elementos que certamente estavam vivos em ambientes passados não deixam sequer marcas, não deixam registros nas nossas rochas. E aí sim está a dificuldade, por isso que é importante a gente entender como que se forma um fóssil.
e o que os padrões macroevolutivos revelam e o que eles podem também estar escondendo, né? Então, algumas inferências devem ser feitas com muita cautela, ok? Então, quando a gente vai... Deixa só eu ver se mais alguém chegou, que estamos ainda... tá, tem gente aqui, ó. Ops. Sim, Thales, é Gurinhatã. Na verdade, não é Gurinhatã, não. É Campina Verde, muito próximo, mas é Campina Verde. Essas rochas, elas afloram em Campina Verde, que é bem próximo aqui de Tuiutaba, né? Minas Gerais ainda. Aqui. Não, não é aqui, não. Desculpem, aqui. Bora lá. Então, o que a gente faz, né? Com todo esse jogo. Eu não sei se todos vocês já tiveram acesso ao link que eu deixei, um capítulo bastante introdutório, né, do Paleontologia Virtual, a Paleontologia na Sala de Aula, e essas imagens foram retiradas de lá, do capítulo 1, que é a introdução da paleontologia, e, na verdade, elas são bem ilustrativas, porque aqui nós temos um ciclo, né? Então, vejam lá, aqui eu tenho mexilhões vivos, notem que eles são moluscos, invertebrados, são mariscos, né? Quem já comeu, até tem gente que gosta muito, né? São moluscos bivalves, são invertebrados, vivem no mar, perto de costões rochosos, então água bem agitada, zona da plataforma interna, próximos a costões rochosos, e eles apresentam hábito gregário, né? Eles formam colônias, tem vários aqui, né? Praticamente um cacho de uva, mas são organismos que são presos muito fortemente pelo seu pedúnculo, então, enfim, todas essas informações que eu trouxe a vocês são informações que eu tenho observando o organismo vivo hoje em dia. Eu conheço esse cara aqui. Mas muitas vezes nós encontramos apenas o fóssil agregado na rocha e com muito trabalho de preparação de fósseis, eu posso, às vezes, individualizar uma concha e olhar as informações dessa concha para poder tecer comentários de como seria a sua vida no passado. Então, eu conheço o organismo vivo, tá? Eu sei que ele tem musculatura, eu sei que ele é um organismo que tem duas válvulas, que quando morre fica articulada aberta, tá? Aqui um acúmulo de conchas, várias conchas que já estão mortas, né? Ali no cascalho onde ele vivia, e conforme o tempo foi passando, nós tivemos ilustradamente, né, gente? Aqui uma rocha que contém uma série de mexilhões, de conchas de mexilhões preservadas, né? É o Mytilus, essa concha aqui, preservadas e que com uma excelente preparação a gente pode individualizar algumas conchas, tá? A questão é, quando a gente conhece as informações do ambiente de vida, fica muito mais fácil fazer as analogias, né? O princípio da analogia, da morfologia funcional, são dois princípios muito utilizados em paleontologia, tá? Agora, ocorre que, às vezes, na evolução, esses organismos mudaram de ambiente, mudaram os seus requisitos ecológicos, mudaram as suas capacidades de ocupação de nicho ecológico, relações tróficas, o ambiente muda, o organismo tem que responder. Então, também não é só pegar o fóssil e pá, vou olhar o recente e aí, né, ipsis literis fazer a correlação. Não. O presente ajuda muito a gente entender como foi o passado, mas muitas vezes o passado revela segredos que nós não temos mais informações no presente. Então, nós temos duas situações. Uma situação quando eu tenho essa correspondência, e uma outra situação é quando nós já estamos trabalhando com os organismos extintos, que a gente não conhece, né? Atualmente, a biologia, a fisiologia, para poder fazer aí a inferência.
Aí, nesse caso, a gente usa mesmo as relações de parentesco, a filogenética, para a gente poder ver como que está ou como que estaria, né, a maior parcimônia, ou seja, qual é a relação mais econômica, qual é a solução evolutiva mais econômica que esse organismo deu em termos de adaptação. Vamos ver se já estamos todos aqui, ou se ainda não, ainda tem gente aqui tentando chegar. Podem chegar. Tá chegando. Eu sei que a internet está ruim para todos hoje, então todos precisam, às vezes chegam mais tarde por conta da internet ruim. Mas o que para quem está chegando agora, boa tarde, e o que eu estou falando é do processo de fossilização, ok? Então, a gente precisa, de uma maneira ou de outra, extrair as informações. O paleontólogo vai ter o quê? O fóssil na mão. Mas eu tenho interesse em trabalhar padrões macroevolutivos. Ok, então vamos entender como que preservou, para eu saber se aquela informação que está preservada no meu fóssil pode ser útil para estudos macroevolutivos. Nem sempre é. Só para a gente revisar, tá? A sequência de slides que eu vou apresentar agora, ela está disponível no capítulo de tafonomia do livro de paleontologia do ISMAR. Então, quem tiver interesse pode consultar, é um livro de fácil acesso. Porém, agora a gente não pode ir às bibliotecas, né? Então, as figuras estão todas aqui. Bom, a tafonomia é uma área dentro da paleontologia que estuda exatamente os processos que envolvem a fossilização, tá? Se a gente voltar lá naquele primeiro esqueminha que eu coloquei, ó, do dinossaurinho, e a gente for olhar, ele está vivo, aí ele morre, aí ele passa um tempinho até ser soterrado. Então, até ele se transformar em rocha, ele também passa mais um tempinho, e essa rocha vem à tona com a descoberta aí do paleontólogo. Então, todos os processos físicos, químicos e biológicos que causam a transformação, desde a parte do organismo vivo até ele vir a se tornar fóssil, é alvo de estudo da tafonomia. Então, é por isso que essa palavra surgiu agora aí, tá? Eu quero apenas colocar alguns dos eventos que acontecem. Então, todo organismo nasce, cresce, reproduz e morre, né? Só que para nós, a história não vai parar por aí. Após a morte, cadê meu mouse? Está falhando. Após a morte, eu também tenho uma série de processos físico-químicos e biológicos que vão atuar no meu resto mortal, que pode vir a fazer com que ele se torne um fóssil ou não, tá? Alguns organismos não resistem, alguns restos de organismos não resistem a todos esses eventos aqui e não conseguem se transformar em fósseis com a mesma facilidade que outros, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nessa figura. Essa é uma figura também lá do mesmo capítulo, em que nós temos aqui duas situações hipotéticas. Nesta primeira sequência de quadros, eu tenho uma situação hipotética que está ilustrando o ambiente marinho e seus invertebrados colonizando o fundo. E nesta outra situação aqui, à direita de vocês, nós temos uma sequência de quadros que está ilustrando uma situação hipotética em um ambiente continental, tá? Com um vertebrado vivendo em um ambiente continental. Apenas para que vocês não fiquem muito perdidos em tantas palavras, eu vou dizer aqui que, ó, biocenose quer dizer o retrato de vida, tanatocenose é o retrato de morte, tafocenose é o retrato da tafonomia, digamos assim, os restos já estão mortos e enterrados, e orictocenose é quando a gente já tem os fósseis. Então aqui já está tudo duro, mineralizado, já virou fóssil. Eu saí de um bicho vivo para apenas ser o resto de uma concha mineralizada.
Então, o que acontece nesse longo intervalo de tempo, tá? Quanto maior for o intervalo de tempo, mais suscetibilidade os restos esqueléticos terá a frente à ação dos processos de destruição. Então, o primeiro evento que vai marcar essa passagem é a morte. Vamos supor que o nosso tetrápode morreu e vamos supor que eu tenho um elemento aqui, ó, um molusco bivalve, um ouriço do mar e um gastrópode. Então, vamos matar esses invertebrados e vamos matar esse vertebrado. Poderia ser um crocodiliano, poderia ser qualquer elemento multiesqueleto, tá? É só para ilustrar. Morreu, todo mundo morreu. O que pode acontecer com esses restos aqui ao longo do ambiente? Olha só, a primeira coisa, os mortos entram em decomposição, certo? E conforme eles entram em decomposição, toda a parte mole, músculo, pele, tecido, ela é decomposta pela ação bacteriana. Com isso, né, tudo que é proteico vai embora e fica apenas a parte mineralizada. Então, aqui no caso, né, fica dente, fica osso, aqui vai ficar espícula, concha, né? Então, tudo que for mais resistente, tudo que tiver mineralização, fica mais tempo preservado. Ocorre que, por durar mais tempo no ambiente, né, e pelo organismo já estar morto, eu tenho, por exemplo, uma tempestade que pode vir e arrastar todos esses restos que estava lá no cerrado, né, lá no pasto do cerrado, ele arrasta até o próximo rio. Do rio ele vai rolando, 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 até chegar ao mar, uma próxima bacia sedimentar. Quem já está no mar pode ser trazido para a praia, jogado para o fundo, ou seja, ações de corrente, ações de tempestade, tudo que promove movimentação hidráulica pela água ou por vento, né, vai interferir no desgaste desses restos aqui. Então, ele pode ser transportado do ambiente que ele vivia, ele vai sofrer a desarticulação quanto mais decomposto ele estiver, ele vai ficar retrabalhando, vai para a praia, volta para o mar, vai para a praia, volta para o mar. E assim a minha conchinha acaba ficando fosca, opaca, arredondada. Mesma coisa com aquele fêmur, né? A gente sonha em encontrar a costela com todos os seus, por exemplo, a vértebra com todos os seus processos. Na verdade, a gente encontra só uma bolinha. Por que será? É porque retrabalhou demais, né? Então, quanto mais tempo eu ficar morto em exposição no ambiente, maior vai ser a chance de todos esses processos acontecerem. E, por fim, pode acabar acontecendo que o meu resto, tá vendo? Ó, meu ouriço estava inteirão, perdeu os espinhos, agora eu tenho só umas plaquinhas. Essas plaquinhas, elas não vão resistir até o final da etapa, tá? Mesma coisa aqui, eu tinha lá o meu vertebrado, meu tetrápode, morreu, veio um outro carniceiro aqui, pisou em cima, pisoteio, carnivoria, tá? Foi ficando, veio a chuva, levou para o rio, que levou para o mar, opa, ficou só um pedacinho aqui. Então, a hora que eu tenho soterramento final, ou seja, eu tenho uma grande quantidade de areia, silt, argila, sedimento mesmo, chegando para cobrir todos esses fósseis, ou ainda não são fósseis, todos esses restos biológicos, aí sim é que eu vou começar a minha história enquanto fóssil, tá? Então, a gente já morreu, agora a gente está soterrando, enquanto isso, vamos aceitar mais participantes, né? Já morreu, está soterrando, e aí vamos ver o que vai acontecer? Tá aqui. Morreu, está soterrando, e aí, já dentro do nosso. Dentro aqui do nosso sedimento, ainda pode acabar acontecendo transformações. Vai acontecer transformações, mas eu ainda posso ter perdas de alguns restos esqueléticos. Todas as alterações físico-químicas que ocorrem aqui dentro para transformar o meu sedimento em rocha, também
vai acontecer para transformar o meu resto esquelético, que é de um bicho morto, em fóssil. Então, para a minha fossilização, eu ainda preciso ter alterações físico-químicas, eu ainda preciso ter compactação, litificação, que é o endurecimento das rochas mesmo, até que, por fim, eu vou produzir uma camadinha de rocha com algum fóssil. De rocha com algum fóssil. E um belo dia, um paleontólogo decide estudar isso tudo, vai lá e coleta uma amostra. Isso é muito importante. Ele vai pegar apenas uma amostra, tá? A partir dessa amostra, ele tem que ser capaz de contar essa história aqui. No caso do meu exemplo do ambiente marinho, eu coletei apenas uma concha de gastrópode. Eu posso falar que esse gastrópode vivia junto com o ouriço? Não. Eu não tenho evidência do ouriço, tá? Aqui eu coletei apenas um fêmur, que está muito arredondado, bem difícil aqui, né, de ser identificado de qual tetrápode ele veio. Então, eu posso falar que esse organismo, que esse fêmur é de um herbívoro, né, que vivia em comportamentos de bandos e tudo mais? Provavelmente não, tá? Então, esse quadro mostra para vocês que, na verdade, o que nós temos é uma perda de informação conforme o tempo vai passando. Nossa, Sabrina, então quer dizer que o registro é sempre apagado? É, sempre apagado. Para ele ser o mais fiel possível, o que tem que acontecer rapidamente? Eu tenho que morrer e rapidamente soterrar. Ou então, eu preciso soterrar vivo. Também acontece muitas vezes, tá? Nos depósitos em que nós observamos mortes por sufocamento, né? Acontece muito. E aí você tem um retrato de vida preservado no registro sedimentar. Mas isso é o que mais ocorre? Não. O que mais ocorre é um registro sedimentar completamente tendenciado. Faltam informações. Sempre falta. E aí, como que eu vou fazer os meus padrões macroevolutivos se falta informação? Ah, isso nós vamos discutir lá no fórum, tá? Já deixei lá para vocês. Vamos ver se tem mais gente querendo entrar. Sim. E aí? Tá. Depois eu vou olhar essa live aí. Já é considerado um bioclasto nessa hora? Ih, Camila, perdi a sua pergunta, hein? Bioclasto, a partir do momento que morre, ele já é considerado um bioclasto, tá? Então, uma concha que ainda está na praia, eu já posso chamar de bioclasto, porque é passível de ser transportado, é passível de ser retrabalhado, ok? Ah, você tem um PDF aqui, beleza, Rayane, obrigada. Aí não precisa ir para a biblioteca, né? Essas figuras são todas retiradas desse capítulo aí, tá? Deixa eu agora voltar. Então, pessoal, a dica que nós temos é que existe uma constante perda de informação, né? O paleontólogo, ele vai fazer o quê? Deixa eu voltar aqui. A partir do fóssil coletado, ele vai resgatar os passos e tentar chegar na comunidade de vivos, certo? Só que muitas vezes, vamos lá, eu tenho vários filtros diminuindo a quantidade de informações que acontece. A comunidade de vivos, ela vai sofrer uma preservação seletiva. Os mortos também vai ter uma preservação seletiva, formando os mortos enterrados. A partir do momento que os mortos já estão enterrados, eu vou ter uma preservação seletiva. A diagênese atua diferentemente em cada bioclasto, até formar a nossa comunidade de fósseis, e aí eu vou lá e amostro. Não é possível resgatar todas as rochas, né? Como tudo em experimentação biológica, a gente trabalha sempre com amostras. Agora, quão fiel é a minha amostra a partir da minha comunidade de vivos, da minha assembleia de vivos? Quão fiel é, né? Muitas vezes eu tenho muitos filtros. O importante é a gente conseguir reconhecer esses filtros e perceber que nem todos os grupos taxonômicos são
passíveis de serem investigados à luz da macroevolução, ok? É só a gente entender isso e tocar o barco, não tem problema nenhum. Então, como que a gente recupera essas informações das amostras fósseis? Por sorte, toda vez, né? Toda vez que eu tenho processos de alteração acontecendo aqui, eles ficam registrados, né? Então, notem, essa concha ela está desarticulada, ela já está individualizada, ela tem um desgaste, né, por abrasão aqui em cima, mas a margem está toda inteira, ela não está fragmentada. Então, existe uma série de descrições que a gente faz que nos ajudam a interpretar por onde esse bioclasto passou, ok? Bom, a grande pergunta do dia: o registro fóssil é completo? A resposta é não. Não é completo. Quantos fósseis de flores vocês já viram na vida? Em mãos. Em mãos eu nunca vi. Eu só vi nas publicações e tem poucas, né? Quantos fósseis de medusas vocês já viram? Medusa, aquela água-viva, que 90% do corpo é constituído de água. Mesogleia, não tem uma concha, não tem uma parte dura, aquele animal que causa queimadura na beira da praia, né? Quantos fósseis daqueles vocês conhecem? Existe, mas são poucos. Eles são pontuados ao longo do registro fóssil. Mas será que é porque esse grupo não existiu? Ou será que é porque esse grupo não conseguiu se preservar o tempo todo? Né? Um grupo não surge e depois ressurge novamente. Né? A evolução, ela é uma via de uma mão única, tá? A gente pode observar algumas vezes convergências adaptativas. A gente vai trabalhar esse conceito também, que é quando eu tenho uma condição ecológica acontecendo duas vezes, né? Em organismos que não são tão bem aparentados assim, mas é uma ecologia. Deu certo aqui também, tá? Mas um grupo taxonômico, um grupo filético, ele não surge para depois desaparecer e ressurgir novamente. A evolução é um caminho longo, lento e gradual que nós vamos ter aí a grande diversificação em vários clados, tá? Então, o fato de muitas vezes eu não ter um registro muito completo para um grupo não significa que pode ser que não signifique que esse grupo não exista naquele intervalo de tempo, tá? Tem que olhar quais são os requisitos desse grupo para a gente ver certinho se de fato ele tinha boas chances de ser preservado. Que requisitos são esses? O que governa a preservação dos organismos? Fatores intrínsecos, por exemplo, ter partes duras, osso ou concha, conta mais ponto favorável para se tornar um fóssil do que se você for exclusivamente um animal de corpo mole, vermes, medusas. O tipo de esqueleto, né, além de você ter um esqueleto, ainda o tipo do esqueleto também vai ser considerado na hora do processo de fossilização. Eu posso ter bivalves, eu posso ter univalves, eu posso ter arborescentes, eu posso ter maciços e eu posso ter multielemento, tá? No meu multielemento, eu desarticulo muito fácil, o que não ocorre no maciço. Então, já tem uma diferença aí. Mineralogia das formas. Aqui eu tenho conchas que são de carbonato de cálcio, porém, o carbonato de cálcio está precipitado na forma de calcita, que é muito mais resistente, muito mais estável do que o carbonato de cálcio precipitado na forma de aragonita. Aqui são conchas de braquiópodes, que são invertebrados também, e aqui são conchas de moluscos bivalves, que são invertebrados também. Tem esqueleto, tem o mesmo tipo de esqueleto, porém a mineralogia é diferente. Já dá diferença no potencial de fossilização. Mas isso é um fator do próprio organismo. Arquitetura, ter poros ou não ter poros, tá?
E agora os fatores extrínsecos, relacionados não mais aos organismos, mas sim aos ambientes em que eles vivem. Tá vendo essa mancha chegando aqui nesse mar, né? Essa mancha é do rio Ubatumirim, que está desembocando no mar de Ubatuba, que é a região do litoral norte do estado de São Paulo, mas essa mancha avermelhada nada mais é do que uma intensa, imensa quantidade de sedimentos que está chegando. Teve chuvas, né? Nas épocas chuvosas, a gente tem aqui o rio carregando muito sedimento em suspensão que vai entrar aqui, tá? Então, existem momentos em que os ambientes apresentam um aumento na taxa de sedimentação. Taxa de sedimentação é quando chega areia, lama, silt, que depois, uma hora, isso vai decantar e vai formar uma camadinha de sedimento lá no fundo. Os organismos que estão lá no fundo vão sofrer um soterramento agora, na hora que esse sedimento aqui decantar junto ao fundo, tá? Condições ambientais. Se eu tenho mar, se é ambiente marinho, se eu estou no raso, se eu estou no fundo, se é protegido, se não é protegido, se é baía, se é lagunar. Ah, eu estou no deserto. Ah, é um deserto de clima árido, semiárido, com água, sem água, com rios entrelaçados, com rios meandrantes. Ou seja, todas as condições do ambiente, condições de clima, também podem interferir na qualidade desses organismos preservados. Isso aqui também é um invertebrado multielemento, todas essas pecinhas estão conectadas, unidas, e aí constitui um excelente processo, uma excelente qualidade de preservação. Temos agora um exemplo para vertebrados, também multiesqueleto. Notem que o crânio está fora do restante do corpo, mas a qualidade de preservação também é excepcional, tá? Também está muito bem preservado. E aí nós temos também, para finalizar, os fatores extrínsecos, o tempo de residência na TAS. O que é a TAS? Do inglês é a zona tafonomicamente ativa, ok? Tá invertido. Eu vou nesse primeiro, depois eu vou no outro. Zona tafonomicamente ativa, no português ZTA, é exatamente o intervalo do substrato, do sedimento, em que eu ainda tenho restos esqueléticos aqui dentro que podem sofrer retrabalhamento. Tá? Então, os bioclastos estão aqui dentro e eles ainda são passíveis de sofrer dissolução, abrasão, todos os processos de bioturbação, de retrabalhamento, que ainda podem vir a apagar o meu bioclasto daqui. Vai chegar um momento em que ele vai ser soterrado e não tenho mais oxigênio aqui dentro para ter bioturbação, não tenho mais condições de ter a atuação dos outros processos de destruição. Aí sim, nesse momento, esse bioclasto já está livre da ação dos processos tafonômicos que podem apagá-lo do registro sedimentar. Aí sim, esse carinha vai ser um fóssil bonitão que um dia a gente pode chegar lá na rocha e amostrá-lo para fazer nossas inferências macro evolutivas. Ok? Essas já são as inferências. Por fim, pessoal, essa é uma figura que vai... Deixa eu só ver. Acho que não tem mais ninguém chegando. Tem. Essa é uma figura... Cadê minha figura? Achei. Essa é uma figura que trabalha 3 índices para mostrar para a gente o tanto que o registro sedimentar é incompleto, tá? A adequacidade dele não é a mesma para qualquer tipo de estudo, depende muito do propósito do seu estudo e também depende muito das condições, né, que nós teremos de preservação. Então, quanto mais robusto for a minha parte dura, ou seja, concha, osso, né? Quanto mais robusto ele for, mais resistente à destruição ele será.
Então, se ele é resistente à destruição, ele pode permanecer por um longo intervalo retrabalhando ali dentro do sedimento ou acima desse sedimento, que ele ainda vai durar por um bom tempo, e aí, durando um bom tempo, a chance de ele chegar no meu registro sedimentar é alta. Quem são esses caras? Aqui, ó, em termos, esse é um modelo proposto para os invertebrados, tá? Por isso que nós não temos muitos plantas e tudo mais, mas vertebrados estaria aqui no meio junto com os equinoides. Os mais resistentes são os moluscos conchíferos, tá? Então, bivalves que têm concha, gastrópodes que têm concha, são os mais resistentes. Então, eles duram mais, porém, eles também retrabalham mais. Se eles retrabalham mais, eles podem ser misturados com maior intensidade. Eu posso pegar um molusco que morreu hoje com um molusco que morreu há 2 anos, colocá-los junto no mesmo nível e eu achar que os dois eram vizinhos em termos de comunidade vivos, né? Quando isso na verdade não é, quando isso não é verdade. De outro lado, esses caras aqui, se a gente for olhar o terceiro eixo, então eu tenho o eixo de resistência à destruição, eu tenho o eixo de mistura, então quanto mais resistente, mais eu consigo ser misturado, e aí eu tenho o eixo de completude, né? Que para dar certo a gente colocou aqui incompletude. A incompletude do registro fóssil para esses caras é muito baixa, tá? Na verdade, significa dizer, esse é o cara que eu consigo fazer estudos de macroevolução, de superpadrões, de tendenciamentos. Por quê? Porque ele aparece ao longo de todo o intervalo de tempo na minha coluna, né, do Fanerozoico, porque ele está sempre completo no meu registro sedimentar. Se eu for olhar o extremo oposto, anelídeos e quinidários medusoides, que são a água viva, por exemplo, a situação é totalmente contrária. Eu não consigo encontrar muitos fósseis, né? Então, o registro sedimentar, o registro fóssil para esses dois grupos é muito incompleto. Por quê? Porque eles não resistem à destruição e, por outro lado, eles têm uma vantagem que é, se eles ocorrem, jamais eles estarão misturados espacialmente ou temporalmente, tá? Isso é um outro assunto. Então, na verdade, a gente tem registros fossilíferos que são diferenciados de acordo com os grupos taxonômicos. Por quê? Para se tornar um fóssil, eu tenho diferente potencial de fossilização para cada grupo, por conta de que até a sua morte, desde a sua morte até ser soterrado e vir a se tornar fóssil, existe uma longa história, e essa longa história, na maioria das vezes, é uma história de destruição, tá? Então, muitas vezes, organismos que estavam vivos no ambiente nem chegam ao nosso registro sedimentar. Ela ali já foi. E aí, é com base nesses fósseis que nós vamos estudar os padrões. Por exemplo, nós teremos uma aula só para isso. Mas, se a gente for ver, nessa figura eu tenho toda a diversificação que ocorreu lá no Cambriano, ou perto do Cambriano, em que é um evento que eu tenho uma irradiação biológica muito grande, que ficou conhecida como a explosão cambriana da vida. Tá? Nós vamos discutir, será que foi favorável à fossilização ou será que de fato era um momento biológico favorável à diversificação da vida? Ou será que eram os dois? Né? A gente chega lá, assim eu espero, se ninguém desistir antes. Com relação ao padrão macroevolutivo de plantas, nós também temos aqui no Devoniano, se vocês forem ver, né? No Devoniano, um período super favorável em que várias diversificações aconteceram, né? E isso precede aquele intervalo de tempo conhecido pelas grandes florestas, que é o Carbonífero. Também iremos falar sobre isso mais tarde. Mas esse é o padrão, tá? É o que ficou preservado dos grandes grupos. Também, se a gente for ver, né, as relações entre os tetrápodes com todos os peixes, se a gente for ver, né, em azul,
os devoniano e em verde algumas formas dos clados, mas que são viventes até os dias atuais. Então, a gente também vai ver que daquilo que ficou preservado, nós temos os padrões, que são os padrões macroevolutivos, tá? É difícil se tornar fóssil? É, mas é possível. Tanto é possível que nós temos essas belezas por aí, né? Aqui, por exemplo, isso aqui se tornou um fóssil, ok? Bom, pessoal, em termos de aula, deixa eu descompartilhar aqui. Em termos de aula, em termos de slides, em termos de conceitos, o que eu queria apresentar para vocês é isso, tá? Eu vou, mais tarde, olhar o bate-papo, ok? Vou baixar o bate-papo aqui, vou olhar para a gente depois, lá no fórum, poder fazer as discussões. Hoje eu deixei lá no fórum para vocês, né? Uma discussão que diz respeito exatamente à questão aí da completude do registro fóssil, né? O quão completo ele é, o que interfere, o que não interfere. Então, cada um ali pode compartilhar a sua experiência e juntos a gente vai aprimorando as nossas experiências e vamos seguir em frente, que semana que vem a gente começa com os conceitos em macroevolução, tá? E aí, nas próximas aulas, tá tudo lá no nosso detalhamento sobre o curso, então eu espero que a gente continue juntos toda semana e que novos temas que vocês queiram discutir, pode postar lá no fórum que a gente avalia. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada, Kelvin. Eu vou depois disponibilizar. Foi muito rápido, né, Gabriel? É tudo muito rápido, mas tudo bem. Eu não posso colocar vocês sentados 2 horas na frente do computador, porque ninguém aguenta, né? O ensino remoto ele tem essa dificuldade aí, né? A gente não pode levantar para tomar uma água que já perdeu. Então, 2 horas ali sentado no computador é complicado. Mas depois, com calma, vocês podem olhar. Estou gravando. E aí depois a gente vai tirando as dúvidas, ok? Muito, muito obrigada. E a partir da semana que vem a gente entra com a macroevolução. Até mais, pessoal!